Internacional vai contratar, vai reforçar seu elenco pensando nas quartas de finais da Copa Libertadores da América? O que tem de informação, o que falou o presidente Alessandro Barcelos logo após a confirmação do Colorado para as quartas de finais da Copa Libertadores da América? E sim, tem informação nova. E também vou trabalhar aqui com vocês sobre as datas, possíveis datas de dias de jogos do Internacional de ida e de volta das quartas de finais da Libertadores. Também Colorado que vai ter que jogar com as datas do Brasileirão. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Internacional, aqui no nosso Central Grenal, e eu quero começar com vocês falando sobre contratações. O presidente Alessandro Barcelos ali na zona mista foi perguntado para os repórteres sobre contratações, onde ele não deu uma notícia ali nada animadora para a torcida em questão de contratações. Abre aspas para a fala do presidente Alessandro Barcelos. A janela está fechada. Não tem contratações, a não ser de atletas livres no mercado. Não são muitas opções. Confiamos neste grupo. Fecha aspas, foi a palavra, pelo menos final, naquele momento, de Alessandro Barcelos em questão de contratação. Porém, tem uma informação nova que foi trazida pelo Alexandre Ernst, repórter, monstro de informação, jornalista esportivo, monstro identificado com as cores do Internacional. Na manhã de hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, lá no seu canal do YouTube, ele trouxe uma informação onde ele também, eu quero frisar que ele falou que ainda ele está apurando esta situação, que ele tem uma informação que o Internacional pensa em reforçar sim o elenco para as quartas de finais. Se vier um lateral direito, o Internacional deve usar o Igor Gomes mais como um zagueiro. Se vier um zagueiro, o Internacional pensa em utilizar o Igor Gomes como uma peça de reposição ao Fabrício Bustos. Então, devemos pensar aí que o Internacional vai reforçar o lado direito de campo do Colorado. É uma informação que eu refriso que o Alexandre Ernst, lá no seu vídeo, disse que está ainda apurando para ratificar esta informação. Certo? E ficar atento nas informações aqui no nosso canal, que tu te inscreva, ative o sininho de notificações, deixa teu like, teu comentário aqui embaixo, para quando sair uma informação do Colorado e também da dupla Grenal, tu saber em primeira mão comigo e também com o meu colega Diogo Lachmann, as informações do Grêmio do Tricolor Gaúcho. Certo? Vamos falar aqui, pessoal, do Colorado Internacional, que volta a se representar hoje lá no CT Parque Gigante. Claro, as novidades de treino e de informações novas eu vou trazer para vocês. Vamos começar, na verdade, continuar falando sobre as datas, né? Pois o Colorado agora tem suas atenções voltadas logo após a classificação para as quartas de finais, com mais aí o Brasileirão para disputar, o Internacional que agora volta as atenções, como eu falei, para o Campeonato Brasileiro. Internacional que no próximo fim de semana enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. O Botafogo que tem uma baixa importantíssima, uma baixa muito importante, que é o Tiquinho Soares, que além de estar suspenso por esse jogo, ele sofreu uma entorse e está fora desta partida. Mas a gente sabe que um time não entra apenas com um jogador em campo. O Botafogo não é líder isolado à toa do Campeonato Brasileiro. O Internacional é o 12º colocado na tabela de classificação com 24 pontinhos. Precisa vencer para fugir daquela zona lá de baixo e encostar mais no pelotão lá de cima na tabela de classificação. E tem esse jogo difícil aí contra o Botafogo, contra o líder do Campeonato Brasileiro no sábado, dia 12, às 9 horas da noite. E depois disso o Colorado enfrenta o Fortaleza pelo retorno do Brasileirão no dia 21, às 8 horas da noite, no jogo ainda nesse mês de agosto pelo Brasileirão. O Colorado que fica atento e de olho no calendário, pois jogos de idas do Colorado diante do Bolívar lá na altitude de La Paz pode acontecer entre os dias 22, 23 e 24. Então o Internacional joga no dia 21 contra o Fortaleza numa segunda-feira, dia 21 às 8 horas da noite. Jogos de ida da Libertadores, então entre dia 22, 23 e 24. Provavelmente, eu falo aqui para vocês que esse jogo contra o Fortaleza deve ser reagendado. Aí a gente vai olhar para o calendário. Vamos lá. O jogo dia 21 contra o Fortaleza. O jogo de ida da Libertadores, dia 22, 23 e 24. Se eu tivesse que apostar, esse jogo deve ser adiado ou para depois do jogo contra o jogo de ida
contra o Bolívar. Outro jogo pode ser adiantado para o dia 17. O Internacional joga no dia 12 contra o Botafogo, agora no próximo sábado, depois dia 21 contra o Fortaleza, como eu já falei. Então, esse jogo deve de ser adiantado para o dia 17, numa quinta-feira do Campeonato Brasileiro. O Internacional, depois desses dois compromissos pelo Brasileirão, contra o Fortaleza e contra o Botafogo, contra o Fortaleza, ainda joga depois contra o Flamengo no dia 26, às 6h30 da tarde, também pelo retorno do Brasileirão lá no Maracanã. Esse jogo do Fortaleza também ainda pode acontecer de ser jogado para depois do jogo contra o Flamengo. Agora é esperar para ver o que vai acontecer sobre esta situação, certo? O que tu prefere? O jogo do Internacional contra o Fortaleza seja adiantado, seja jogado por uma outra data posterior, ou o jogo de ida das quartas de finais da Copa Libertadores da América? Os jogos de volta estarão entre o dia 29, 30 e 31. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu com ratificação e confirmação um jogo exato da data de ida e de volta do Colorado nas quartas de finais. É ficar atento nas informações para ver o que vai acontecer. Certo é que depois do Internacional tem um apoio aí da torcida colorada que encheu o Beira-Rio para a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Mais aí de 50.479 torcedores empurraram o Internacional para as quartas de finais. Agora o Internacional fica à mercê das datas para fazer sua logística em questão de jogos do Brasileirão e também da Libertadores. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o teu like, ratificando que o Colorado volta a se representar hoje, dando início à preparação para o jogo do fim de semana, virando a chave para o Brasileirão. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!